paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E aí, pessoal, estamos aí de volta com a sexta semana Rede Pedagógica, isso mesmo. E hoje nós temos aqui uma presença muito especial, que é a do escritor Pedro Bandeira, nada mais, nada menos que o maior escritor de literatura infanto-juvenil do Brasil. Isso mesmo, vocês gostaram da live lá do Maurício de Souza? Estava sensacional, né? Então, a festa de aprendizagem continua agora. Já vou introduzir aqui que escreve muito bem, que tem uma sensibilidade para entender e dialogar com o universo da criança que poucas pessoas têm. Ei, Pedro. Alô. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui caracterizados para homenagear a cultura, a arte nordestina. Muito bem. É isso aí, Pedro. Olha, o nosso minicurso de hoje, né, essa live aula, tem o título, né, o título muito interessante, que é Literatura e Didática, Emoção versus Razão. Gente, olha, deixa antes do Pedro responder, deixa o pessoal ir chegando aí, tá chegando muita gente, viu, Pedro? Por exemplo, aqui a Adriana Alves, a Eliette Vieira, tem também a Tayane, Grace.k.Andrade, sejam todas muito bem-vindas, todas muito bem-vindos. Pedro, muito interessante esse tema, e eu quero te fazer uma pergunta que é instigante. Eu sei que eu li uma vez uma peça teatral do Shakespeare, em que um personagem fala para o outro, olha, foi o teu desejo que concebeu esse teu pensamento. Eu queria que você falasse da relação entre emoção, né, o desejo, a emoção, e a razão, o pensamento. Pedro. Boa noite, meus queridos que estão me assistindo, principalmente as professoras e professores, que eu sei que muitos estão nos assistindo, não é verdade? E esse é um tema muito interessante para a gente tratar. Quando se trata, por exemplo, de adultos, não é o meu ramo, mas você pode ver que o adulto tem a literatura de ficção e tem ensaios. Então, eu posso chamar isso de literatura e didáticos. Vamos dizer que os ensaios sejam didáticos. Mas, desde o fim do século passado, e principalmente nesse século, a gente nota uma grande intenção dos ensaístas de acompanharem a ficção, no sentido até de conseguir ser best-seller. Então, eles estão se utilizando muito de textos bons e agradáveis, a ponto de poderem ser consumidos não só por professores e acadêmicos, mas por qualquer um. Isso a gente vê os grandes, o Harari, e tantos, o J. Bradbury, bom, tem tantos aqui, o Jared Diamond. E aqui no Brasil, você vê que nossos historiadores, sociólogos, estão fazendo livros para serem consumidos até, sei lá, por meninos do ensino médio. Dá muito bem. José Murilo de Carvalho, o Jorge Caldeira, a grande Mary Del Priore, Alberto Costa e Silva, todo mundo escrevendo de maneira agradável, gostosa, e alguns já estão se tornando best-sellers, né? Realmente, todo mundo lê como se fosse ficção, mas não é ficção. Aqueles livros se dirigem à razão. Então, vamos para a minha área. Minha área pega o ser humano em formação, de zero até o começo, até o fim da adolescência, até os 15 anos. Nessa é a única parte da vida que a gente não envelhece, a gente remoça, a gente vai virando adulto. E vai grandes mudanças físicas, grandes mudanças biológicas e, naturalmente, grandes mudanças psicológicas. E tudo isso faz com que, e claro que
as mudanças biológicas exigem uma boa alimentação para o corpo poder se desenvolver bem. Mas também este é o período onde a gente tem que amadurecer emocionalmente. E para isso, tanto quanto para adulto, existe a literatura que nós fazemos. Há muito pouco tempo atrás não havia isso. O Brasil não tinha muita literatura infantil e juvenil. Isso começa em Monteiro Lobato e vai indo, mas só mais ou menos a partir dos anos 70 é que a literatura começa a ser consumida nas escolas, desde os pequenininhos até os meninos do fim do ensino fundamental. Por quê? Porque eles precisam amadurecer. O que é amadurecer? Como é que você amadurece? Como é que você resolve as suas emoções, e, aliás, emoções novas que aparecem? O tempo todo nós nascemos com um medo fundamental. Quando nós somos bebês, tem um medo original. Toda a nossa vida, vamos imaginar que a vida humana seja uma cebola. Quando a gente nasce, a gente está naquele miolinho da cebola. E a gente só conhece a próxima camadinha da cebola. A mamãe, o cheiro do leite, tá, só aquilo. Aquilo é meu mundo. Não existe mais o resto. Não existe a América Latina, mundo, não existe mais nada, só eu ali. Depois eu já vou pegando uma outra camada, papai e tal. E nesse momento, a minha ligação com papai e mamãe é tão grande que o único medo que eu tenho é perdê-los. Se você olhar uma criança pequena, está brincando, às vezes, ela corre um pouquinho, de repente ela olha em volta, não vê a mamãe, ela começa a chorar na mesma hora. Aí a mamãe se aproxima, ela para de chorar na mesma hora. Quer dizer, a pior coisa que pode acontecer para ela é ser abandonada. Isso é uma dor enorme, é um problema grande. Mas a gente põe ela no colo e começa a contar para ela a história de dois meninos cujos pais não podem mais alimentá-los e os abandona na floresta para que eles sejam comidos pelas feras, ou que eles morram de fome. É a historinha de João e Maria. Nossa, e o teu filhinho no teu colo, ele fica ali, tua filhinha, se torce, e fica desesperada. Aí, no dia seguinte, ela chega e fala, mãe, conta de novo a história de João e Maria. Não, me fala como você está com medo. Conta amanhã. Por que ela contar de novo? Ela está sofrendo de verdade ao sentir a mensagem literária do abandono de duas crianças, mas ela está sentindo o colinho da mamãe, o cantinho. Fala, eu não vou ser abandonada. Uma hora ela para de pedir que a história seja repetida. Por quê? Porque ela falou, entendi, não vou ser abandonada. Então, sabe, é uma emoção, não tem nada a ver com a razão, tem que ver com a emoção. E aí ele vai se desenvolvendo e vai aparecendo outras coisas. Quando ele chega na adolescência, ele a criança, o menino e a menina já começam a ter os hormônios explodindo e atração pelo sexo oposto e tal, mas ainda aí vem a timidez, mas será que eu vou? Será que vou ser rechaçado? Vou ser rechaçada? E a outra menina que fala, minha colega é mais bonita que eu, o cabelo dela é mais bonito que o meu. Então, tudo isso a literatura pode apresentar histórias com personagens das mesmas situações e personagens esses que poderão mostrar para essa criança que aquilo é normal e que, no fim do livro, vai ser resolvido. E ela cresce. E qualquer tipo de arte. Veja, você leva a sua esposa para o cinema. Ela levava, agora não leva mais, porque não pode por causa da Covid-19. Mas você leva, e é um dramalhão. É um drama terrível. A heroína do filme sofre demais, ela sofre. E aí a sua esposa chora. Com aquela história. Acaba o filme, ela enxuga as lágrimas e vai comer pizza com você. Falou, mas ela não estava chorando até agora? Estava. Ela estava aceitando o jogo dramático, artístico, daquela personagem, sentiu os problemas dessa personagem de verdade, sem ter que passar de verdade pelo problema. Então, ela resolveu um problema, ela amadureceu graças à arte. Veja, você um casal não precisa que um cônjuge traia o outro para saber o que é o ciúme e
qual a drama do ciúme. Se tiver lido Dom Casmurro, ou assistido a peça do Shakespeare, do Otelo, ela diz, nossa, onde vai dar o ciúme, que horror, que barbaridade. Né? Então, ela sente aquele drama, sente aquela violência, mas não precisa passar verdadeiramente pelo sentimento do ciúme. Então, veja, a literatura permite que você amadureça, descubra todos os problemas, muitos problemas. Você citou Shakespeare. Shakespeare é um sujeitinho que escreveu peças há 400 anos atrás. E elas estão vivas até hoje. Você fala, mas como é que pode estar viva? Como é que está viva? 400 anos escreveu. E os reis daquela época, não. Ele não escreveu sobre reis. Ele escreveu sobre os sentimentos humanos. Ele escreveu, por exemplo, sobre o amor impossível em Romeu e Julieta. E a peça é tão grande, é tão dramático, a dramática situação de Romeu e Julieta, que você não precisa passar por um amor impossível você fica sabendo qual é a dificuldade. Você sabe que Romeu e Julieta é uma peça, inclusive, que funciona muito para os homossexuais. Porque o amor homossexual é um dos mais difíceis, os mais perseguidos. E há preconceitos contra LGBT e tudo mais. Então, é um amor impossível. Então, Romeu e Julieta mostra o amor impossível para mim. Tá? Mesmo que o amor dele seja possível, mas ele vê qual seria o drama se fosse perseguido. E qual é o drama com o erro daquelas pessoas que perseguem o amor de Romeu por Julieta e Julieta por Romeu. Tá? No Otelo, o Iago é um personagem que faz uma fofoca enorme para o Otelo, que é uma pessoa mais ingênua, e começa que é casado com uma mulher belíssima e começa a insuflar ciúmes nele, fingindo que a mulher dele está traindo. E Otelo vai ficando cada vez mais enfurecido pelo ciúme. Então, enfurecido e que acredita nas acusações de Iago, a ponto de no final da peça, ele enforca a pobre Desdémona, né? Depois ele descobre... mas aí ele descobre que aquilo tudo era mentira e acaba com aquela grande frase, né? Dei-te um beijo ao matar-te. Agora, na hora de me matar, ele se apunhala, quero morrer dando-te um beijo. Então, isso aí pega, as pessoas choram e tal. E você sabe o que é o ciúme. Sabe que o ciúme, por exemplo, errado, pode... Eu mesmo conheço um caso gravíssimo de um amigo meu, cujo primo eu conhecia e que vivia brigando, a mulher era muito bonita, e ele vivia brigando por ciúmes com a mulher, e uma vez esse meu amigo entrou, bateu na porta e tal, e ele tinha dado um tiro na cabeça. E ele ficou, puxa, morreu e tal, meu primo. Aí ele olhou no canto, tinha o tapete enrolado, ele desenrolou, era a mulher dele que ele tinha matado. E um ciúme absolutamente descabido. Você vê, são sentimentos que você precisa trabalhar para amadurecer, para resolver, para você não ser um louco. Tá? O Shakespeare escreveu sobre cobiça, sobre inveja, sobre até a velhice abandonada em King Lear. Tá? Que você vê a ingratidão da geração mais jovem que o abandona, e assim vai. Essa é a função da literatura. Na literatura, nós queremos atingir a emoção humana e ajudar as pessoas a compreender e trabalhar as próprias emoções, ao compreender a emoção do personagem. Veja, é por isso que é muito importante na literatura a identificação. Mesmo enquanto adultos, a gente tem um tipo de identificação. A gente não é necessário, mas sei lá, você lê um livro como a Gabriela Cravo e Canela, você não é nem o Nassib, o árabe que se apaixona pela mulata Gabriela, nem você é a Gabriela, mas você já percebe aquela ligação, ele é mais velho, ele é de outra cultura, ela é belíssima. Então você sente,
você tem uma identificação. Mas para um mais jovem, a identificação tem que ser direta. Por isso, a tua filha no teu colo, que treme com medo, porque ela se assusta com a João e Maria sendo abandonados, ela se identifica com João e Maria e sente o problema do abandono, mas não precisa viver o abandono. Não passa pela pele dela. E assim trabalhamos nós, os autores, para crianças e para adolescentes. Por exemplo, a obra de maior sucesso, uma de maior sucesso é a série com os caras, A Droga da Obediência e Anjo da Morte e tal. Esse aí que você acaba de mostrar, exatamente. Droga do Amor e tal. Veja, essa é a idade. Você, quando tem 7, 8 anos, você é sozinho. Você pode ficar sozinho. Você tem, no máximo, na escola, um grande amigo, mas você é capaz de brincar sozinho, menino menor, enfileira carrinhos no chão. Olha aí, toda a coleção. Enfileira carrinhos no chão. A menina junta suas bonecas, dá aula para suas bonecas e tudo mais. Faz aniversário da boneca e tudo mais. Quando a boneca se porta mal, ela bota de castigo. Quando ela chega já nos 11, 12 anos, ela não curte mais a solidão. Ela vai fazer ela tem na classe 30 crianças, ela gosta de todo mundo, mas ela tem 3, 4, 5 amigos ou amigas que são muito ligadas. Muito ligadas. Elas são um encargo, mais do que com os irmãos. Tá? Você, provavelmente, até hoje, convive bem e com carinho com amigos que você fez quando você era jovem. Eles cresceram, casaram, você cresceu, casou, mas você ainda tem carinho por ele. Vocês conversavam juntos, um fazia confidência para o outro, sabe? Estávamos sempre eu na festa juntos. Né? Então, aí eu tinha que criar uma turma. Então, quando eles leem a Droga da Obediência, a Droga do Amor, ele se identifica, ele também tem uma turminha. E ele também sonharia em fazer acontecer, em realizar-se, ser herói. Mas ele não precisa ser o super-homem, nem o Batman, nem o Miguel, nem a Crânio, nem a Magri. Ele pode identificar-se e passar pelas mesmas coisas. Por isso que, nesse momento, eu já apresento problemas para os quais ele já está abrindo o olho. Até, por exemplo, aos poucos anos, 9 anos e 10 anos, papai e mamãe eram muito importantes demais. Ele era extremamente obediente com papai e mamãe. Quando ele tem 13 anos, e papai, por exemplo, quando eu sou jovem, papai é um herói. Quando eu tenho 13 anos, meu pai é um chato que não deixa eu sair com a minha turma e se voltar depois de 10 horas da noite. Entendeu? Depois, quando ele ficar velho, o pai morre e diz: meu pai era um sábio. As coisas mudam. Mas, então, é preciso. Se aquelas aventuras que eu apresentei fossem protagonizadas por apenas um protagonista, um menino, não dava identificação. Não é assim que eu sou. Eu tenho meus amigos com quem eu divido minhas dificuldades e até meus sonhos. E até meu futuro. Tá? Quando você quer que o amigo leia o mesmo livro que você lê para poder conversar, vocês querem ver os filmes juntos para poder conversar sobre o filme e tudo mais, e brincam entre si. Então, a preocupação que a gente tem é com a identificação. Na idade adulta, você não precisa mais de uma identificação tão grande, porque os teus olhos já estão mais abertos. Você pode viver o problema do outro. Você pode entender um problema do outro que eventualmente não te alcançaria. Mas muitos ainda são de identificação. Ou pelo menos de identificação de exemplar. Por exemplo, eu não preciso cometer um crime bárbaro para saber o que é o medo de ser preso e o remorso de ter rompido com todas meus sentimentos e cometido um crime bárbaro. Porque eu posso ter lido Crime e Castigo, do Dostoiévski, onde um rapaz, que certamente não é um criminoso, ele é um estudante pobre, e tem uma velha que tem dinheiro guardado. E ele fica se provando: puxa, mas esse dinheiro na minha mão teria alguma utilidade.
eu vou estudar, vou crescer, vou fazer alguma coisa. Esse dinheiro vai fazer com que eu possa fazer coisas boas pelo mundo, e o dinheiro dela guardado não serve para nada. Então é justo que eu roube. Então é justo que eu dê uma machadada na cabeça dela e a mate. Então, depois, o livro é todo em cima da consequência. O crime dele é perfeito, ele não deixou pistas, mas o interior dele, você vira, caramba, como é que é isso? Você lê os irmãos Karamazov, aquela família desestruturada, você tem vários espelhos, até da tua própria família, tá? Dificuldades que você tem no convívio aqui e ali. Tá? Claro que tudo, no caso dos Karamazov, as coisas têm uma série de limites enormes. Tá? Uma mulher, quando lê Madame Bovary, ela tem dentro do id dela, dentro da... Sabe, falando freudianamente, Freud diz que nós temos um ego, que é esse que a gente prepara para exibir aos outros. Né? Você vê aqui, eu pentei o cabelo direitinho, limpei os óculos, sabe? Não é? Esse é o ego que eu exibo, que eu gostaria que as pessoas me vissem. Mas eu não sou exatamente esse. Dentro de mim, diz o Freud, que a gente tem um id, onde estão acumulados todos os maus sentimentos nossos. Aqueles sentimentos bárbaros. Por exemplo, sei lá, eu, jovem, se eu não tivesse uma maneira de resistir a isso, que Freud diz que é o superego, que é uma tampa que segura a tampa da civilização, da educação, que faz com que você não extravase essa barbárie. Eu podia extravasar. Se eu só tenho id e não tenho superego, eu posso chegar, ver uma moça bonita, agarrá-la. Tá? Mas eu tenho uma tampa, não? Eu tenho olho, comprimento, entendeu? Quando o meu olhinho está assim, entendeu? Mas, tá? Ou então, quando eu passo, tem um doce bom, eu pego o doce e como. Eu agora não pego o doce e como. Não é meu. Eu tenho aquele superego que me segura. Então, quando você vê esse id explodindo, isto é, um mau sentimento sendo realizado, você se identifica. Eu acho que uma mulher, quando lê Madame Bovary e vê aquela mulher com aquela explosão sexual insaciável, ela também tem momentos em que ela sonha com aventuras incríveis e tal. Mas ela não precisa vivê-las. Ela vê em Madame Bovary e vê como Madame Bovary é uma pessoa que se esvazia por ter tudo isso. Tá? Então, tem sabe, até Lolita, por exemplo, você hoje, a gente sabe o drama que a gente vive com pessoas loucas, com os pedófilos, por exemplo, né? Homens que se aproveitam de crianças e tal. E você lê aquele livro de um sujeito maduro e se relacionando com uma criancinha de 12 anos, não é? É uma coisa tremenda. No entanto, isso, eu não vou dizer que é uma identificação, porque eu também quereria ser pedófilo, mas eu avalio o drama que é a pedofilia ao ler o livro. Então, tudo tem a ver comigo. A literatura tem a ver comigo. Todos os livros são escritos para mim, para você, para quem lê. Porque o escritor, ele não tem nada a ver com a razão. Ele não quer saber de dar lição para ninguém. Tá? Ele não quer saber de ensinar nada. Ele escreve sobre a dúvida, não sobre a certeza. O autor didático, o ensaísta, propõe problemas e propõe soluções. Ele tem opiniões científicas, acadêmicas. O escritor não. O escritor põe a sua dúvida lá para dividi-la com o seu leitor. A dividir é um ponto que ele é sempre incompleto. Um livro nunca está pronto. Nunca. Ele apresenta propostas ao leitor. Propostas essas que o leitor, se aceitar, ele vai pensar sobre aquilo e vai chegar a novas conclusões, sendo parceiro do autor. Eu acho uma delícia quando chega alguém, chega uma vez um menino
chegou bem. Pedro, que idade tem os caras, hein? Que idade tem o Miguel, o Calu, o Crânio, a Madrid? Eu falei, que idade você acha? Acho que tem 12. Eu falei, acertou. Tem 12, né? Porque ele tem 12. Entendeu? Então, os meninos têm a idade que o autor quer que tenha. Eu recebi uma vez uma carta que me doeu de uma menina de Brasília que dizia que tinha gostado muito de um livro meu chamado A Marca de uma Lágrima, um livro romântico. E ela falou, mas eu tenho uma bronca, sabe? Por que a Isabel, chama Isabel a protagonista? Por que a Isabel não é negra? Eu sou negra e os personagens nunca são negros. E aí eu respondi para ela, meu amor, eu disse qual era a cor da Isabel? Não disse. Ela podia ter verde, azul, japonesa, pode ser qualquer coisa. Você, a Isabel é tua. E ela é uma menina apaixonada, sofrendo com isso. Você também pode se identificar. Eu também tive aquele menino que eu queria namorar, ele não quis nada comigo, e eu fiquei triste. Pronto. Agora, por que ela, coitadinha, estava acostumada sempre com aquela arte feita pelos brancos? Ver filme que todos os casais são brancos. Só atualmente você tem protagonista negro no cinema, né? Você já viu? Antigamente, o negro só tinha papel no cinema quando fazia empregada, doméstica. E O Vento Levou, um filme de grande sucesso, muito antigo. Uma negra ganhou o Oscar de coadjuvante. Mas quem ela era? Ela era a negra empregada da fazenda, da Vivian Leigh, né? com aquele pano amarrado, assim, com um nó em cima. Tá? Era sempre assim. Os negros eram... Então, agora não. Você tem grandes atores negros sendo protagonistas. Morgan Freeman, Denzel Washington, essa gente toda. A Viola Davis, que é uma fantástica atriz, tão boa quanto as maiores de Hollywood. Mas, entende? A menina cresce. Mas eu abro o livro, a ilustração da criança branca. Abro outro livro, criança branca. As bonecas que ela recebe têm cabelinho loiro. Sabe? São problemas enormes. Então, o autor tem a obrigação de deixar isso aberto. Porque o meu leitor são todos. E são todos meus parceiros. Porque quando ele lê o livro, eu não descrevo o personagem, eu não descrevo que cor é o cabelo dele, os olhos dele, se ele é gordo, magro, alto. Não. Eu só deixo aquilo que é necessário para a ação. Tá? Então, ele imagina. Ele pode se imaginar no papel. Ele imagina. Então, ele completa o livro. Tá? Eu não descrevo muito o cenário. Só se eu em cima da mesa tinha um copo d'água, porque eu preciso do copo d'água. Só. Eu não digo como é a mesa, como é a sala. Ele vai desenhando na cabeça dele. Ele imagina o cenário, ele imagina os personagens, ele completa o livro. Ele é meu parceiro. Ele é dono do meu livro. Porque, sabe, ele é aberto. Quando eu escrevo um livro didático em matemática, é aquilo que eu disse. Sim, é aquilo. A raiz quadrada é assim que se faz, a equação de segundo grau é assim que se faz, a multiplicação é assim que se faz. Eu estou dando lições racionais. Tá? Sabe, se eu sou um bom autor de matemática, eu procuro fazer um texto gostosinho, até botar umas piadinhas, mas eu estou dando certezas racionais. Quando eu escrevo literatura, eu não tenho certeza. Eu não tenho nenhuma certeza. Eu estou dividindo meus sonhos, minha fantasia, minhas esperanças. Quando eu escrevo A Droga da Obediência, eu quero alertar as crianças contra o autoritarismo, contra a ditadura, contra a obrigação de obedecer a estúpidos que tem por aí. Basicamente, querido, se eu faço se deixar, eu falo durante 8 horas seguidas sobre esse assunto, que é riquíssimo, mas deu para entender. A emoção está na literatura e só literatura. Literatura que tenta ensinar não é... Livro que tenta ensinar não é literatura. Literatura é aberta. O livro de autoajuda são conselhos, é um livro meio psicológico, fechado. É o conselho do autor. Eu não tenho conselhos para dar.
eu só quero dividir minhas emoções com as tuas emoções, a emoção do meu amado leitor, da minha amada leitora. Por elas eu vivo, por eles eu vivo e continuarei vivendo, espero que ainda por alguns anos. É isso Agora eu aí, queria né? abrir eu sei que algumas pessoas fizeram perguntas a você, não é? Uhum. Então Isso você vai mesmo. selecionar essas perguntas e vai passar para mim, para eu continuar com a minha provocação. Muito bem, gente. Para quem está chegando agora, estamos aqui com o escritor, né, Pedro Bandeira, que é autor, ó, de pérolas, como esse aqui, como essas que eu vou mostrar para vocês. Olha, Aí tinha pérolas, né? danadinha. Isso, Olha, Cavalgando com com Arco-Íris. arco-íris. Olha, e nós vamos sortear, tá? Um exemplar de cada desses livros, todos que eu Opa, estou mostrando maravilha, aqui para vocês, hein? maravilha. Para participar do sorteio, você pode ir em Olha aí, tá tudo aí. Olha só. redepedagógica.com.br e www.redepedagógica.com.br/sorteios, tá, gente? Tá, entra lá Se para ganhar o inscreva, livro. né? Muito bom. Olha só. Autografados. Vou mostrar aqui para vocês, né? Olha, isso não tem preço, viu, gente? Ó, olha aqui. Histórico, né? Olha, tudo autografado, velho. Tudo Muito autografou, bom tudo para mesmo. vocês. Muito bom. Olha, nós estamos esperando perguntas aqui para vocês. As pessoas fazerem as perguntas para nós apresentarmos aqui para o Pedro Bandeira. Pedro, você falou aqui de Freud, eu vou te cutucar nesse ponto, viu? Estou vendo aqui, tentando espelhar aqui as dúvidas também do pessoal que está fazendo a Semana Rede Pedagógica. E você também falou sobre essa tensão que existe entre razão e emoção. Se nós formos estudar e verificar, revisar a história da ciência, a gente vê muita certeza em Descartes, por exemplo, em Kant, com a razão pura, e depois, né, vem Schopenhauer, vem Freud, que você citou, e começa a desfazer as nossas certezas, inclusive nos confins da ciência, não é mesmo? Hoje, né, não dá mais para ter certeza com muita coisa. Aliás, né, tem o princípio aí da falsification. Só pode ser verdade científica aquela verdade que é passível de falsificação, de um teste de falsificação, né? Bem interessante isso. Boa. Mas o Freud, assim, né, ele tem um livro que eu acho muito legal, que é O Mal-Estar das Civilizações. É um texto muito interessante, né, em que ele coloca em questão as nossas dúvidas, as nossas certezas, não é mesmo, Pedro? Eu queria que você, Pedro Bandeira, falasse um pouquinho sobre Freud e essa questão da dúvida. O Freud tem pensamentos que eu acho... Ele foi também um grande sociólogo, eu acho. Porque ele era muito inteligente, tem várias coisas que eu acho que nas hipóteses psicológicas dele já são discutíveis hoje em dia, mas eu gosto muito dessa figura do superego segurando o id. Então, o superego tem que ser alimentado, inclusive pela literatura. Mas ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: toda a civilização se baseia na compulsão ao trabalho e na repressão aos instintos. Tá? Compulsão ao trabalho e repressão aos instintos. Tá? E é mesmo. Você a sociedade precisa que você trabalhe e que você reprima o teu id. Você tem que reprimir o id. Você vê, nós até hoje temos uma sociedade grande. A América sempre foi muito puritana. Teve o Código Reis do cinema. Quem assiste filme de antes de 67 vai ver que as atrizes só não estão de burca, porque só aparece ela do pescoço para cima. As atrizes fechadas até o pulso. Se você vê nos antigos, os casais dormem em camas separadas, com um enorme criado mudo no meio. O casal. Tem filme que é a noite de núpcias, ele está numa cama e ela está na outra. É a noite de núpcias dele, entendeu? Era proibido cama de casal. De tão puritanos que eles eram. Esse puritanismo ainda existe bastante, tentando fazer um superego que, na verdade, exagera.
Principalmente em educação, há muito isso. O exagero de manter, por exemplo, uma criança. Eu gosto que meu filho tem que. Eu quero manter minha filha na sua inocência. Não, na sua ignorância. Quando você não esclarece a sua filha, ela não fica inocente, ela fica ignorante para sempre. Tá? Então, o Freud vê muito isso. Você vê que essa repressão do superego sobre o id é algo mais sociológico do que psicológico. Tá? Ele vê, imagina a sociedade austríaca do fim do século passado, começo do fim do século retrasado e começo do século passado. Tá? Imagina como era. Ainda mais a educação judaica, aquela coisa reprimida, entendeu? Nós temos a repressão judaica enorme, a repressão cristã, a repressão cristã, não só católica, como também a protestante, extremamente fechada, extremamente puritana. Tá? Então, o superego é importantíssimo. Mas ele é importantíssimo até o momento que ele não se torna ditadura, que ele não se torna autoritarismo, que ele não prega a ignorância. Tá? Você tem que ter um superego que você aceite. A civilidade, respeitar a lei. Tá? A lei tem que ser respeitada, porque ela foi dita pela maioria. Tá? Entende? Sabe, são coisas que é muito bom essa coisa do Freud, mas você não pode exagerar nesse superego. E aí a literatura até abre as portas do id, inclusive, mostrando consequências de um id explosivo, de um sentimento bárbaro, explosivo, como o assassinato que Raskolnikov faz contra as duas velhinhas em Crime e Castigo, como a inveja de Iago, o desastre que ele faz, sabe? Então, a gente pega o artista, puxa aquilo ali. Tá? É o bandido e o mocinho. Né? Você é mais mocinho se você aceita as regras da sociedade. E é mais bandido quando você rouba, trafica e tudo mais. Tá? Então, a figura, porque Freud, isso é uma figura psicológica de Freud, que eu acho muito interessante para a gente compreender essa diferença entre emoção e razão. A razão não pode abafar a emoção a ponto de castrá-la, esmagá-la. Tá? Eu discuto muito isso, eu queria até que meus ouvintes, quem está tendo paciência de me ouvir, entre no meu Instagram, Pedro Bandeira, e no meu YouTube, que é Pedro Bandeira Escritor, onde eu discuto isso. Não discuto só literatura, porque literatura é emoção. Eu discuto mais emoção do que literatura. Eu, às vezes, quero discutir técnicas literárias e tal, mas isso importa pouco para o leitor. Isso é bom para os meus colegas, escritores, aí é legal. Mas aí eu falo com eles. Não adianta falar para o meu leitor de técnica, de foco narrativo, tempo narrativo, isso não preciso. Eu preciso falar para ele de emoção. Então, vocês vão ver que eu discuto emoções humanas, porque esse é o caminho da literatura. Todo mundo pensa assim. Emoções humanas implicam, inclusive, política, inclusive ecologia, a destruição da natureza. Tudo isso é feito por um id explosivo. Por exemplo, eu ganho dinheiro se eu cortar mogno da floresta amazônica e vender. Eu fico rico. Então, eu tiro o meu superego dizendo não pode destruir a Amazônia, vou lá e destruo a Amazônia. Entendeu? Tudo isso vem daí. Tá? Então, você lembrou bem, mas eu estou falando muito. Vai. Pergunta outras coisas. Falando muito bem. Olha só, gente. Esse é o Pedro Bandeira, autor de grandes sucessos, como esse que já mostrei aqui para vocês. Olha, livros maravilhosos. E você que quer mandar uma pergunta para ele responder, mande aqui, ó, clique nessa interrogação que tem aqui na parte inferior do seu celular, do seu Instagram. Mande a pergunta por ali, porque se eu pegar um comentário aqui e clicar, vai subir um monte de comentário e vai cobrir o Pedro Bandeira. Eu não quero deixar de ver aqui a face dele. Então, mandem as perguntas ali pela interrogação, tá? Pedro, a Duda Fonseca
perguntou se a razão está interligada com a didática. Certamente, certamente. A didática é a divisão que alguém, é a intenção de dividir o meu conhecimento com a pessoa em formação. Eu uso muito da razão, eu uso pouco da emoção. Hoje os autores estão procurando também fazer um pouco os intervalos dos autores, os ensaístas, os grandes ensaístas. Se você pega uma grande autora como Amélie Del Priore, você lê os livros dela assim como se fosse um romance, mas com muita razão. Está tudo pesquisado, o que ela está afirmando ali é verdade histórica, só que ela escreve de modo mais gostoso, mais agradável, e você parece que está lendo um romance, tá? Mas é razão mesmo. É razão, é Kant mesmo, velho. E tem que ser. Tem que ser. Eu não posso brincar com o que eu ensino. Não dá para brincar. Você vê que, inclusive, os governos tentam fazer os parâmetros educacionais, tentam sugerir, grandes estudiosos palpitam, tá? Para fazer uma coisa. Eu não posso dar uma... nós sempre demos, inclusive, informações erradas. Quando eu estudei, sabia-se pouco. Sabia-se muito pouco. Os livros de idade ensinavam errado, porque não sabiam certo. Eu aprendia com o primário que tinha 2 tipos de índio, tupis e tapuias. Ponto. Sabe? Nós tínhamos centenas e centenas de povos indígenas, de línguas indígenas, de culturas, altas culturas, importantíssimas. Hoje eu tenho amigos, né, que são pessoas de origem indígena que escrevem, inclusive para criança, muitos. Tem um grande poeta cujo nome é um declamador incrível, puxa, memória. Mas tem um Daniel Munduruku, que, nossa, o que ele traz de sabedoria da cultura Munduruku, que está lá sendo ameaçada pelos garimpeiros. Sabe, tudo isso estudo, já entrei na área da emoção, mas é razão. A razão faz essas denúncias. E a emoção faz você vibrar e até ter ideias e tentar ajudar, e tentar ver como é que a gente pode melhorar esse problema todo, tá? Então, uma coisa está dentro da outra. Eu não posso viver só lendo literatura. Eu tenho que ler ensaios também, eu tenho que ler as notícias de jornal, as crônicas e os ensaios que saem hoje em dia mais no jornal virtual do que no de papel. Mas eu não posso ficar de olhos fechados. Tá? Eu gostaria que o meu leitor atingisse um letramento bom, até no máximo os 9 anos de idade, capaz para poder engolir tudo que está escrito e pensar com a própria cabeça. Sabe? Chegar um momento que ele não aceitar mais o autoritarismo de gente que diz: eu que sei, você não sabe nada. Me obedeça. Eu falei: não, peraí, eu obedeço? Eu não obedeço. Eu aceito se o argumento for bom. Aí eu aceito. Agora, obedecer sem saber por quê, sabe, ele precisa criar isso. Mas para criar isso, ele precisa de alimento. Alimento emocional. E racional. Do livro didático e do ensaio. Não, a gente... Olha, por isso que sem o conhecimento pleno da língua portuguesa, capacidade de ler e ler depressa, eu não tenho acesso a esse conhecimento. E é uma tristeza você ver meninos, por exemplo, que já estão no ensino médio, que não gostam de ir ao cinema estrangeiro, porque eles não têm velocidade de compreensão das legendas. Ele prefere ver filme dublado. Quer dizer, não podemos permitir isso, gente. Sabe, esse menino daqui a pouco é um adulto e está aí no mundo, o que vai ser dele? Sabe, a nossa luta, inclusive, é de apoiar o professor que está dando o livro didático. Tá? Mas ele precisa também trabalhar a emoção do aluno para o aluno aceitar melhor a certeza que está no livro didático. Tá? E a certeza, como você mesmo disse, ela é relativa. A boa verdade é aquela que aceita mudar. Com uma nova pesquisa, uma nova invenção, destrói a verdade anterior. Não é verdade? É isso que acontece. Sabe, aquele telefone de discar foi destruído pelo celular.
não é? O smartphone destruiu um monte de coisa. Destruiu o vídeo, o aparelho de vídeo, a máquina fotográfica, faz tudo isso. O gravador, tudo isso destruiu. Então, eventualmente, algumas indústrias foram à falência. Mas o mundo caminhou, melhorou. Então, eu tenho que ter a certeza de que todas as minhas certezas são transitórias. Elas podem mudar para melhor. Muito bem, gente. Muito bem, uns 15 minutos, vai. Vamos lá. Pedro Bandeira aqui com a gente. Olha, ainda dá tempo de convidar suas amigas, os seus amigos, para participar desse bate-papo cult, divertido, aqui com Pedro Bandeira. É só clicar no aviãozinho aqui na parte inferior do seu celular e compartilhar essa live e convidar todo mundo para participar aqui. E quem chegou atrasado, essa live vai ficar disponível tanto no canal da Rede no YouTube, como também aqui no Instagram e também no Facebook da Rede Pedagógica. Pedro, eu já trabalhei com inglês, trabalhei também com português, língua portuguesa e literatura, para alunos que consumiam aqui. Eu trabalhei muito com seus livros aí, com aluno de 12, 13, 14 anos, adoravam. Você colocava lá José de Alencar para eles lerem, eles ficavam, mas colocava um Pedro Bandeira, ê! E no inglês eu trabalhava muito com Mark Twain. E confesso que vejo assim, muita semelhança entre a sua literatura e a literatura de Mark Twain. E até quero que você emende esse comentário seu com a pergunta aqui da Leia Fonseca, que é como, né, você envolver os alunos com a literatura, como despertar o interesse das crianças e dos adolescentes pela leitura. Olha, eu vou começar. Você começou com Shakespeare, que é uma das minhas paixões, e essa é outra paixão, Mark Twain. Quando eu era menino, não tinha literatura brasileira boa. Tinha o Monteiro Lobato só. Mas depois do Lobato, quem eu ia? Ia ler tradução. Mark Twain. Mas Mark Twain. Eu viajei pelo Mississippi naquelas barcaças de roda, com o Tom Sawyer, com Huckleberry Finn, com o Jim, sabe? O Príncipe e o Mendigo. Não, eu amava aquilo, eu lia, li, relia e tal. Mark Twain foi maravilhoso, maravilhoso. É muito mais fácil para o professor da Mark Twain, o professor de inglês nos Estados Unidos, da Mark Twain, do que mandar ler, sei lá, o James Joyce. Não foi bom, nem vou falar de James Joyce. Mas, sei lá, mesmo Shakespeare, ainda não está na hora. Então, leia o Mark Twain. Mas você diz como despertar. Não se desperta, se injeta o gosto pela leitura, mas desde que seja desde o bebê. Aliás, entra no Pedro Bandeira, escritor, no YouTube, que eu falo, inclusive, que a literatura é importante quando o bebê está no útero da mamãe. Conversar com ele, começar a criar um vocabulário passivo desde a barriga da mamãe é importante, isso cientificamente provado. Eu tenho os argumentos lá, dá uma olhada. Mas aí que está. Se a criança ficou no colo da mamãe ouvindo história, no colo do papai ouvindo história, se desde pequenininha abria-se livros coloridos, com bichinho, olha os porquinhos, olha o lobo, vai pegar os porquinhos, e ele fica olhando, e ele fica ouvindo. Ele não sabe ainda nem falar, mas ele está ouvindo, e está registrando. O amor pela literatura já está posto. O problema é quando isso não acontece em casa. Esse é o grande problema. A criança chega na escola, muitas vezes, você professor, sabe disso? Você recebe alunos, às vezes, eles estão zerados. Estão zerados, gente. Ele nunca ouviu falar de Chapeuzinho Vermelho. Ele não tem, sabe? Então, você tem que pegar, com uma criança de 5 anos, na educação infantil, você tem que pegar coisa que devia ter acontecido quando ela tinha 3 meses. É duro, é difícil, você consegue bons resultados. Mas já notou, você sabe, que a criança que entra, que já foi estimulada, que sempre ganhou o livrinho, a mãe contava historinha, ela está já fascinada pela fantasia. Então, é bem mais fácil para você trabalhar. Mas quando ela não trouxe, por isso que eu faço, vocês conhecem meus livrinhos de versinhos, você tem que começar pelo versinho, que é mais fácil.
o versinho, uma redondilhazinha, é mais fácil do que um livro de prosa. Ela decora, ri, acha engraçado. Não, você deve conhecer Cavalgando Arco-Íris, Mais Respeito, Eu Sou Criança. Esses livrinhos já ajudam você. Os meus livros são feitos justamente para ajudar você. É isso aí. Mais Respeito, Eu Sou Criança. Sempre na primeira pessoa, eu sou criança. É a criança fazendo versos, para ver o que eu chamei de identificação. Tá? Então, principalmente com o aluno mais fraco, comece com esses versinhos. Tá? Faça-os ler vários versinhos. Muitos versinhos. Muitos. Tá? Para você ir acelerando o letramento dessa criança. Aí você consegue criar um leitor, ou ajudá-lo a tornar-se um leitor, porque ele não era. Ele chegou nas tuas mãos e não era um leitor. Não tinha sido fascinado pela fantasia, pela imaginação que a literatura apresenta. Tá? Por isso que as pessoas dizem, quando eu pego um menino de 11 anos e tal, não gosta de ler, eu taco-lhe a droga da obediência, que para ele ele vai gostar de mim, porque é ele lá dentro. Falou eu aqui, pronto. Claro que ele precisa ter um bom letramento, uma boa compreensão leitora. A criança que diz, ler é chato, eu não gosto de ler. Estudar é chato, sabe por quê? Ele lê mal. Ele cansa quando começa a ler. Ele está mal letrado, gente. Tá? Não adianta dar nota baixa para ele. Não adianta botar de castigo. Papai, não adianta cortar a mesada. Isso não ensina ele. Ninguém quer ser mau aluno. Ele é mau aluno porque não pode ser bom. Ele não tem condições de ser bom. Então, você precisa ajudá-lo. Se ele teve nota baixa, é porque ele não entende a matéria. A matéria não o conquistou. Tá? Ou ele lê mal, ele não consegue compreender o que lê. Então, ele precisa de socorro. Ele precisa de tratamento pedagógico. Então, não adianta brigar com ele. Um médico não briga com o doente quando ele está muito doente. Aqui, o senhor está muito doente, viu? Essa diabetes, eu vou lhe dar um 0, viu? Ué, como? Ele vai tentar tratar da pessoa. Você também. O que adianta você brigar com ela? O que adianta você brigar com o teu filho que trouxe um boletim ruim? Você tem que falar com os professores, ajudar. O que é que eu posso fazer para ajudar? O meu menino foi mal porque não entende. Não se apaixonou pela matéria, não foi estimulado, ou não entendeu o discurso do professor. Tá? A culpa não é dele. Não adianta brigar. Ninguém aprende porque brigar. Eu tive nota baixa, meu pai me deu uma surra, aí eu aprendi. Como? Sabe? A violência não ensina nada. O carinho ensina. O amor ensina. E o amor está na literatura. E o amor está no teu coração, professora, professor. E o teu aluno sabe disso. Se ele não souber, procura outra profissão. Você não nasceu para ser professora. Muito legal, gente. Já comentaram aí que esse livro é ótimo, olha só, realmente excelente, né? Olha só, Cavalgando o Arco-Íris, excelente. Estamos aqui com o Pedro Bandeira, já chegando aqui ao finalzinho dessa live. Gente, olha, o Pedro indicou aqui no Instagram dele, Pedro Bandeira, sigam, é muito legal. Olha, e a pergunta, né, da Leia Fonseca, como despertar interesse pela leitura, você respondeu muito bem, Pedro. Eu só soltava na mão lá dos meus alunos, o de português soltava Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Até hoje eu encontro alunos, né, dizendo, olha, pessoal, aquele livro, aquele personagem, o cara, a história, o enredo, até hoje. E disparam a ler, e leem outras coisas também. No caso, eu soltei em turmas de inglês o Mark Twain também, Pedro Bandeira. E tem alunos que dispararam a ler e não pararam mais, sabe? Lendo. Eu encontro na rua com a pessoa, professor, olha aqui, eu estou lendo esse aqui agora, o que você acha? É maravilhoso, viu? Os contos dele, aqueles contos engraçadíssimos, não é? O elefante, o caso do elefante branco, lembra? Não é bom aquilo? É maravilhoso. Bem legal. Ele é um grande autor. É bem legal, gente. Olha, estamos encerrando aqui com o Pedro Bandeira. E olha só, já falei aqui, sigam Pedro Bandeira. É muita cultura, é muito legal, né? E o Pedro Bandeira vai voltar aqui na Rede Pedagógica pelo projeto Rede Leitura no dia 16 de junho, às 19 horas.
Vocês não podem perder, vai ser sensacional. O Pedro está fazendo uma série de lives sobre literatura infanto-juvenil. Estão, olha, né? Estão vendo aí que maravilha que é. Então, Pedro, vou dizer uma coisa para você. É muito valioso, é muito precioso estar aqui agora ouvindo você com a sua cultura, né, com a sua experiência, com os seus conselhos, né? O amor ensina. Vamos subir essa hashtag aí, viu, pessoal? O amor ensina. E volto a repetir, nós vamos sortear um exemplar de cada, tá? Para vocês, lá em www.redepedagogica.com.br. Cada exemplar autografado pelo Pedro Bandeira. Mas não fiquem esperando só ganhar, não. Gente, invistam, adquiram esses livros, tá? Indiquem para os seus alunos. Isso aqui é remédio. O Pedro falou aí de doentes, né? Olha, vai lá o aluno, não estou conseguindo, né? Aprender, estou ruim em português. Você vai e prescreve, né? Dá uma receita lá para aquele aluno. Toma aí, Pedro Bandeira, né? Leia um por semana que você vai se curar. Maravilha. É isso aí, Pedro. Muito obrigado, tá, Pedro? Obrigado. Dia 16 de junho estamos aqui novamente. Tchau. Tchau, muito obrigado, gente. Obrigado. Olha, Beijo para fantástico. todos. Amo vocês. É isso aí, Pedro, sensacional, né? Eu quero aqui já, né? Daqui a pouco essa live está caindo aqui, que o Instagram está encerrando com 1 hora. Eu quero aqui mandar um abraço para Viviane, para Neida, para Flaviana Artes. Grande abraço para você, querida. Evelyn.Helena. Gente, olha, para participar, esse sorteio está incrível, né? Porque realmente você consegue comprar o livro, mas comprar autografado não dá, né, gente? Olha, são 6 livros de literatura infantil, tá? E são 6 livros de literatura infanto-juvenil, todos autografados. Para participar do sorteio, você vai em www.redepedagogica.com.br/sorteios. E não percam a próxima live aula do Pedro Bandeira aqui na Rede Pedagógica no dia 16 de junho, às 19 horas. Como eu sempre tenho feito aqui, vou escolher 3 pessoas aqui que vão representar, vão ser as embaixadoras, os embaixadores, tá? Para representar todos os demais. Eu vou mandar então um abraço aqui, carinhoso, para todos vocês, no nome de Suzana, também na pessoa de Fabienne Batista, e no nome de Tide Sampaio. Então, no nome de vocês 3, eu mando um grande abraço aí para todos os que estão acompanhando essa programação da 6ª Semana Rede Pedagógica. Gente, olha, outra dica aí, você tem um amigo professor, professora, de quem você gosta muito? Você gosta, quer tudo de bom para essa pessoa. Vou te dar uma dica, olha, se essa pessoa não se inscreveu ainda na 6ª Semana Rede Pedagógica, indica para se inscrever em www.semanarede.com.br. São formações históricas, são grandes festas de aprendizagem e ao final você sai com certificado de 120 horas. Quem são os professores que vão lá ter um nome lá no seu certificado? Pedro Bandeira, Maurício de Souza, Oscar Schmidt, que vem amanhã, uma constelação de professores, de educadores, de astros do esporte e astros também da nossa cultura. Então, indica aí para suas amigas, para seus amigos participarem aí da 6ª Semana Rede Pedagógica, é 100% grátis.